Imperors Domination, capítulo 33. Espadas duplas invisíveis. Tesouros da vida imperador imortal não só eram um item inestimável para todos os cultivadores, mas eram também uma parte integral na proteção de uma seita imperador imortal. Minhen criou a seita ancestral Incenso da Purificação, e deixou para trás vários tesouros da vida para proteger seus descendentes. No entanto, depois de 100.000 anos a seita atualmente tem 0 tesouros da vida. Agora Li Qi compreendeu completamente, a seita ancestral Incenso da Purificação não decaiu sem motivo algum. As leis de mérito imperador estavam desaparecidas e os tesouros da vida imperador imortal se foram também. Além do mais, não havia um sábio líder para guiá-los. Isso seria contra a vontade do céu se eles não decaíssem. Sênior, você quer selecionar um tesouro da longevidade ou um tesouro da vida? Ou talvez um tesouro verdadeiro? Vendo Li Qi em transe, não Airen o relembrou. Embora Li Qi tivesse dado uma volta no terceiro nível, não havia um único tesouro que ele achasse adequado. Não Airen não entendia por que Li Qi não gostava das armas armazenadas aqui. O terceiro nível não era o melhor, mas essas armas ainda fariam todos os discípulos na seita babarem com desejo. Entretanto, Li Qi não se decidiu por nenhuma das armas aqui, e não Airen não ousava dizer nada. Ele sabia que Li Qi tinha suas razões, então ele seguiu Li Qi descendo, deixando o terceiro nível. Todos os discípulos que ridicularizaram Li Qi, anteriormente, ainda estavam lá. Vendo suas mãos vazias, eles zombaram. Olha! Os olhos do nosso discípulo primordial são altos demais. Então, até o terceiro nível não se adequa às suas necessidades. E você não sabe disso, mas apenas tesouros da vida imperador imortal são dignos dele, ele não se importa sobre outras coisas. Outro discípulo, com uma voz aguda, comentou. Por que ele não se olha no espelho e não se toca? Um pedaço de lixo como ele ser autorizado a escolher uma arma do nível 3 já é um grande privilégio dado pelos anciãos. Um estudante, que estava extremamente irritado, disse. Ele é só uma pessoa inútil. Até se nós trouxéssemos um tesouro da vida imperador imortal diante dele, ele iria apenas pensar disso como uma sucata. Uma pessoa que tem olhos mas não vê que não é qualificado para empunhar um tesouro da vida. Tendo escutado todas as provocações dos discípulos, não Airen franziu suas sobrancelhas profundamente enquanto Li Qi disse casualmente. Parece que todos vocês estão insatisfeitos comigo. Um discípulo respondeu duramente. HMMPH. Alguém como você, que não é qualificado, não deveria ser nosso discípulo primordial. Que pena, eu ainda sou seu discípulo primordial. Li Qi falou lentamente. Sendo desrespeitado continuamente, parece que eu não seria digno a essa posição se eu não quebrar suas pernas imundas hoje. Depois de ouvir Li Qi, um discípulo se destacou da multidão e endireitou sua postura, então, proclamou friamente. Ó! O grande discípulo primordial quer nos repreender? Como seu júnior, eu amarei aprender de suas muitas técnicas. Ouvindo essas palavras, os outros discípulos clamaram e riram alto. Todos eles presunçosamente pensaram que Li Qi, com seu físico mortal, roda da vida mortal, e palácio do destino mortal, podiam ser lidados facilmente com apenas o uso de uma mão. O Airen, espanque-os até eles se arrastarem para fora. Li Qi os encarou e comandou o Airen. Os outros discípulos não sabiam, mas o Airen sabia, como Du Yuanguan morreu. Como Shu Hui teve seu fim. De repente, ele limpou o suor frio de sua testa. Se Li Qi realmente ficasse irritado, ele iria desmembrar todos esses garotinhos. Uma ordem era uma ordem, não o Airen suspirou e deu um passo à frente. Ele olhou para os discípulos e disse tranquilamente. Vocês cometeram o crime de serem desrespeitosos para com o discípulo primordial, eu estou aqui para cumprir o veredito. Não Airen, você. Vendo a interferência de não Airen, alguns dos discípulos gritaram enfurecidos.
Um discípulo disse sem hesitação: Senhor Nan, você é um favorito entre os anciãos. Para seguir esse tipo de perdedor é arruinar seu bom nome. Deng. Esse discípulo, que nem tinha acabado suas palavras, foi derrubado por Nan Wairen. Na seita ancestral incenso da purificação, os talentos de Wairen não estavam entre os melhores. Entretanto, como discípulo do protetor Mo, era fácil para ele lidar com esses discípulos medíocres. Você falou demais. Não saber quando deve manter a boca fechada trará a iminente ameaça de morte. Depois de socar o estudante, Nan Wairen apontou seu dedo em outros estudantes e disse: Todos vocês avancem, não digam que eu os estou maltratando. Os outros discípulos estavam ambos com medo e enfurecidos. Eles avançaram juntos, mas Nan Wairen não mostrou perdão, ele bateu em todos da esquerda para a direita, até o chão. Parecia como se Nan Wairen tinha usado força demais, entretanto, ele só estava salvando suas vidas. No pior das hipóteses, ele só estava causando a eles dor física sem complicações em longo prazo. Se Li Qi lidasse com isso pessoalmente, então, ao invés disso, poderia haver corpos decapitados no chão. Nan Wairen sabia que Li Qi, de fato, não se importava com os discípulos, ou ninguém que desrespeitasse ele. Incidentalmente, Nan Wairen esperava que ele os batendo brutalmente fosse o suficiente para apaziguar Li Qi. Como para os discípulos protegendo o arsenal de armas, seus trabalhos eram proteger, outras brigas não tinham nada a ver com eles, então eles fecharam seus olhos e ignoraram isso. Eu quero as espadas duplas lá. Enquanto Nan Wairen estava jogando os discípulos fora do arsenal de armas, Li Qi estava falando com o protetor responsável. O protetor franziu a testa e perguntou: As espadas duplas sob o pé do Deus Corvo. Correto. Li Qi respondeu: Recentemente, estive praticando a técnica espadas duplas invisíveis, e olhando novamente, as espadas duplas são perfeitas para mim, então, eu as quero. O protetor e os discípulos guardiões pensaram que o pedido de Li Qi era muito estranho, eles o olharam como se ele fosse um louco. As duas espadas lá eram basicamente duas espadas normais que estiveram enferrujando. Sem compará-las com as armas verdadeiras e da vida no terceiro nível, elas nem se comparavam com as armas comuns do nível 1. Eles acreditavam que não escolher um tesouro do terceiro nível já era estranho, mas então ele escolheu duas espadas enferrujadas, não valendo um centavo, feita de aço mortal. Se esse cara não tinha problemas mentais, então ele seria um idiota por não saber diferenciar bom de ruim. Quando Nan Wairen viu a escolha de Li Qi, a primeira coisa que veio à sua mente era a punição da serpente. Seu coração estava excitado, pois ele relembrou quando Li Qi quis a vara velha da lareira na grande câmara, todos os anciãos, e ele mesmo, incluído, pensaram que Li Qi era ignorante por valorizar tanto uma vara normal. Entretanto, aquela vara tinha vencido um gênio, como o Shu Hui, como se ele estivesse desprotegido. Agora, Li Qi repentinamente queria essas duas espadas? Pode não ser apenas uma coincidência. Ele provavelmente tinha seus olhos nelas desde que eles pisaram no arsenal de armas. Um estudante que foi jogado fora por Nan Wairen, que estava ambos irritado e com medo, gritou: Nan Wairen! Você ousa me bater? Eu irei relatar sobre isso para os anciãos. O estapei. Estapei-o até que ele não consiga mais falar. Li Qi disse impiedosamente. Dessas simples palavras, Nan Wairen pôde sentir um fio de raiva construindo dentro de Li Qi. Parecia que esse sênior estava começando a ficar agitado. Peço perdão. Nan Wairen estapeou o discípulo 3 vezes, sem hesitação, tapa, tapa, tapa. Nan Wairen sabia que isso não era apenas ele salvando a vida do discípulo, era também um teste que Li Qi estava usando para testá-lo. Li Qi deixou esse assunto de lado, e virou-se para o protetor. Os anciãos aceitaram em eu escolher uma arma, então eu gostaria de escolher essas espadas. O protetor rolou seus olhos em Li Qi.
Essa criança não parecia como um idiota, então por que ele era tão insistente em fazer algo tão tolo? O protetor hesitou por um momento, mas então, finalmente, assentiu sua cabeça. É possível. Essas eram apenas duas espadas mortais, elas não eram tesouros renomados. Li Qi veio com a ordem dos anciãos, e eles o entregarem as duas espadas normais não era grande coisa. Li Qi pessoalmente retirou as duas espadas, para que o protetor pudesse marcar no registro. Embora o pedido de Li Qi fosse estranho, o protetor na verdade não sabia o que dizer. Terminando sua tarefa, Li Qi deixou o arsenal de armas com suas espadas. Passando pelos discípulos que foram espancados sem perdão por não o irem, ele reduziu seus passos e disse enfurecido: Vocês precisam ser gratos ao não o irem por salvar suas vidas. Se vocês tiverem alguma reclamação sobre minhas ações, vocês deveriam ir e relatar para os anciãos. No entanto, não me deixem lidar com vocês pessoalmente porque o resultado não será um bom fim para vocês. As intenções de não Irem foram reveladas por Li Qi, ele pôde apenas sorrir timidamente. Os estudantes espancados gelaram de medo. Essa pessoa, diante deles, era um homem aterrorizante, não havia semelhança de um menino de 13 anos. Li Qi caminhou de volta para seu pico depois de falar o que queria.